Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos e todas aí da Faculdade Católica Paulista. É um imenso prazer estar aqui gravando esse vídeo teste solicitado para que eu possa um pouco apresentar sobre a minha pessoa como professor, o meu trajeto de pesquisa em educação e também falar com vocês algumas ideias que eu tive. Eu já recebi o, o sumário do livro que vocês tinham sobre essa gestão de sala de aula. Recebi também a ementa provisória. Eu dei uma lida, acho que tem uma estrutura bem bacana e eu posso contribuir, obviamente, com alguns pontos, problematizar alguns pontos depois aí em diálogo com vocês, certamente, tá? Então, para começar, meu nome é professor Reinaldo Kowalski de Araújo, eu moro em Curitiba, sou professor, sou professor aqui da SEED, da Secretaria de Educação de Curitiba. Trabalhei muito tempo dentro da SEED, trabalhei muito tempo em sala de aula também. Trabalho atualmente, né? Trabalho na SEED, trabalho junto ao FPR também como professor substituto. Então eu tenho um caminho muito grande aí em todas as esferas da educação, desde a educação infantil até o ensino fundamental, ensino médio, ensino de jovens e adultos, ensino profissionalizante, EJA, enfim, passei por todas, sem deixar nenhumas, passei por todas as modalidades de ensino, inclusive ensino superior, pós-graduação, e o que eu trabalho hoje mesmo, que é com a formação de docentes, tá? Então, assim, a minha formação, eu sou pós-doutor em letras pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Trabalhei com estudos da linguagem, dentro dessa perspectiva dos estudos da linguagem. Eu também sou doutor em educação pela UFPR, também mestre em educação também pela UFPR, sou especialista em educação de jovens e adultos e educação profissional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e tenho duas formações iniciais. Minha primeira formação é pedagogia e a segunda formação é licenciatura em artes cênicas, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com essas duas perspectivas, que é da pedagogia e das artes, né? Então, vocês vão ver que as discussões que eu proponho nesse material têm esse diálogo com as linguagens artísticas. Acho que isso é muito importante na formação inicial dos nossos licenciados, né? Saber dialogar, saber trabalhar com e a partir da arte, né? Vocês vão ver que essa pegada minha, essas discussões que eu venho trabalhando é a partir disso, tá? Atualmente eu desenvolvo pesquisa, cujo cunho trabalha com pesquisa da cultura juvenil, em especiais algumas culturas ditas como marginalizadas. Trabalho também com análise do discurso, tendo como principais teóricos o Círculo de Bakhtin, e trabalho com a ideia de teatralidade na perspectiva expandida, né? Essa ideia de compreender a sala de aula, compreender os ritos escolares, compreender a perspectiva da ação pedagógica dentro do processo de teatralidade numa perspectiva expandida, que eu vou conversar daí aos poucos com vocês, tá? Então, assim, a disciplina que foi proposta para mim foi a disciplina Gestão da Sala de Aula. Então, assim, eu linkei algumas, são apenas 10 minutos de vídeo, então eu linkei alguns pontos que seriam importantes, que eu penso que seria importante trabalhar, então, na elaboração dessa disciplina. Eu acho que a gente deve pensar nos atravessamentos, né? Atravessamentos com questões raciais, né? Trabalhar a questão do preconceito, questões de gênero, questões sobre identidade sexual, a cultura da não violência, né? Eu não gosto muito, eu tenho uma certa, apesar de trabalhar, consigo operacionar dentro do conceito de bullying, mas eu gosto muito de trabalhar as violências dentro da escola a partir das suas denominações mesmo, dos seus nomes, né? O que é violência de gênero, o que é preconceito, o que é racismo,
o que é intolerância religiosa, né? Porque cada um dessas violências, elas carregam suas peculiaridades, né? Então tem um pouco de ressalva aí com o conceito de bullying, que é um conceito americanizado, enfim, né? Dá para trabalhar dentro dele, mas gosto muito de problematizar ele também. Segundo ponto que eu trago para vocês pensarem, quando a gente está falando de gestão de sala de aula, não dá para o professor passar sem discutir o corpo, né? Que esse corpo do professor em sala de aula, como que esse corpo se comunica, quais são os atravessamentos desse corpo, quais são as vivências desse corpo e o corpo do estudante, né? A gente está falando, quando a gente fala em sala de aula, quando a gente fala de elementos de sala de aula, da gestão da sala de aula, a gente não pode esquecer que nós temos um corpo, e esse corpo ele carrega experiências, né? Não é difícil a gente lembrar de um professor que nos foi significativo, seja de forma positiva quanto negativa, sem pensar de como que era esse corpo desse professor, né? Esse corpo, esses elementos que ele trazia para a sala de aula, a forma com que ele se movia nesse espaço, a forma que ele levava os outros corpos para outros espaços fora da sala de aula, como que ele construía espaços corporais, desenhos corporais a partir da sala de aula, né? O simples fato de mexer as carteiras, colocar o pessoal em círculo, ou ir a um outro lugar, né? Ou trazer uma aula mais animada, trazer a música, trazer elementos da arte. Isso tem que ser, é muito necessário trabalhar, né? Nessa disciplina, eu acho muito necessário trabalhar, uma perspectiva que eu venho trabalhando, para a gente pensar que a sala de aula não é só uma transmissão de conhecimento, né? A gente vem trazer o Paulo Freire para dialogar com isso. Ela é um diálogo, né? E esse diálogo é corporal, é vocal, é comunicação, né? Então, assim, eu acho que essa pegada é interessante a gente pensar. Eu venho trabalhando também com o conceito de teatralidade expandida dentro da sala de aula, né? Como que essa sala de aula, ela também carrega, ela não é teatro, né? Mas ela carrega elementos de teatralidade. O professor prepara um texto, o professor prepara uma voz, o professor prepara uma roupa, ele prepara um espaço cênico de atuação, e a gente falou, né, dessa mudança, essa mudança possível dos espaços da sala de aula, saída em outros espaços, né? Então esse conceito de teatralidade expandida é muito interessante, principalmente quando a gente vai pensar em metodologias ativas, muitas metodologias ativas, como a sala de aula invertida, o júri simulado, trabalho com vídeo, vem tudo dialogar com esse corpo e com esse conceito de teatralidade expandida, tá? Enfim, é bastante coisa, né? Eu pretendo contribuir com vocês. Eu trouxe aqui alguns livros que não tá na metodologia de vocês, perdão, na metodologia não, na referencial teórico, mas que seria importante para a gente. Eu trago o Rituais na Escola, do Peter McClary, que ele vem trabalhar esse corpo dentro da escola, como que a escola produz um determinado tipo de corpo, um corpo escolarizado, e quais são as possibilidades para além desse corpo escolarizado, né? Como que a escola vem produzindo corpos dóceis, né? Essa discussão um pouco mais nesse sentido, né? Quais são os lugares de fuga para esse corpo dócil, como que a escola consegue trabalhar com essa coisa escola, vida, isso é interessante. Eu estava falando para vocês de conceito de teatralidade expandida. Silvia Fernandes, ela vai trabalhar, ela é uma teórica das artes cênicas, mas ela vem trabalhar com essa ideia da performance, da teatralidade expandida, esse corpo do professor, que é bem interessante. O professor Marcelo Pereira, ele vai trabalhar com a performance em educação, também vem trazer essa coisa do corpo do professor em performance. E vem também o Fernando Matos, que também vem trabalhar com essa ideia que eu estou pegando muito, que eu estou falando, que é essa ideia de teatralidade, né? Essa busca do corpo em sala de aula, trabalhar com sensível, trabalhar com elementos da arte, trabalhar com esse sujeito que não é só passivo sentado em sala de aula, mas que também exerce uma relação de comunicação com o professor, uma relação de comunicação com os outros, né? E daí também vem a minha linha epistemológica,
que é uma linha dialógica, né, que eu vou trabalhar com Bakhtin e o circo, que vem entender que a sala é um processo de comunicação, a sala de aula é um processo de ressignificação de ideias, ressignificação de conceitos, e isso se dá através das relações e dos diálogos, né, sejam eles verbais, corporais, verbovisuais, enfim. Né? Tem muita coisa para trabalhar aí, pessoal. É bastante coisa. E eu gosto muito dessa disciplina. É uma disciplina que eu me movo muito bem, é uma disciplina que eu já trabalhei com elas em outros cursos de formação docente, tá? Enfim, é isso. Não preparei nada muito elaborado, não preparei nada é, muito, né? É mais uma apresentação, algumas ideias que eu tive nesse processo, verificando os 2 materiais que eu recebi. E espero muito poder colaborar com vocês na produção dessa disciplina. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.